1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 e 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Você pode se assentar? Amados, algo importante a nós nos atentarmos, o tema da aula de hoje é como batalhar espiritualmente. É o título da aula, como batalhar espiritualmente. Só que nesse entendimento nosso de como batalhar espiritualmente, repara que eu não falei como vencer a batalha espiritual, mas eu disse como batalhar espiritualmente. Por quê? Se os irmãos têm acompanhado as nossas meditações, os irmãos viram no primeiro momento, quando nós tratamos sobre a batalha espiritual bíblica, que ela tem origem lá no Éden, quando Deus chama Satanás para a briga, dizendo que haveria inimizade entre a semente humana e a semente maligna, mas que o descendente de mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos também que lá no final de tudo, Apocalipse 20 nos mostra, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, vimos na primeira aula isso, e na aula anterior, sobre conhecendo o inimigo, nós vimos que nós já estamos protegidos em Cristo e que Jesus tem toda a autoridade. Então, se o Pai já prometeu que haveria essa vitória, se o desenrolar ao longo da história foi com o Senhor vencendo, e se está profetizado uma derrota final, nós precisamos vencer qualquer batalha espiritual? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não fique com vergonha. Sim ou não? Precisamos vencer? Vocês estão na dúvida, né? Quem acha que sim, que nós precisamos vencer a batalha espiritual? Levanta a mão, se você sentir à vontade. Quem acha que não precisamos vencer a batalha espiritual? A maioria acha que não. E a maioria não quis responder. Mas mais pessoas achando que não. Não, nós não precisamos vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual já está vencida, queridos. Jesus já venceu por mim e por você. Então nós precisamos ter esse entendimento. O Senhor Jesus já venceu por nós. Então não há nada que você e eu precisamos fazer para vencê-la. Ela já está vencida. Precisamos ter esse entendimento. Em Cristo, essa batalha já está vencida. E o que precisamos fazer é viver os princípios da palavra de Deus. Aí é diferente. Jesus já venceu. Já está vencido. Mas por que nós sofremos muitas vezes nessa batalha espiritual, tendo uma impressão de que nós estamos perdendo essa batalha? Porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Nós não estamos colocando em prática os princípios que a palavra de Deus nos mostra. E aí, algo importante, eu volto a frisar aquilo do problema das experiências, das coisas extra-bíblicas. Por quê? Você já deve ter ouvido falar de algumas estratégias espirituais meio complicadas. Talvez você tenha até praticado algumas delas. Por exemplo, derramamento de óleo ou de sal em locais. Um local meio complicado aqui espiritualmente, segundo o meu discernimento, eu vou derramar óleo aqui, óleo da unção, para quebrar todo o jugo, para repreender todo o mal. Isso está na palavra de Deus? Não. Isso é misticismo gospel. Tem aqueles que colocam sal.
Eu, nessa casa onde eu moro agora, eu moro lá há quase 10 anos, eu ainda não tinha despertado para o Evangelho. Quando eu fui para lá, né, na certeza que estávamos comprando a casa, peguei aquele vidrinho de óleo, aí fui na entrada lá do condomínio, nas portas, lá atrás, na rua. É um ato patético, porque isso não é bíblico. Outra coisa, tem uma pessoa que está, um familiar, um parente seu, que você sabe que essa pessoa, ela ainda não serve a Cristo. Aí você vai, você pega um pouquinho do mesmo óleo, né? Quando não óleo de cozinha, né? Tem gente que consagra óleo de cozinha e coloca um pouquinho lá na roupa da pessoa para que aquele óleo possa libertar a pessoa. Irmãos. Por exemplo, estratégia de dar voltas, de intercessão, voltas ao redor. Eu congregava numa igreja na Avenida Maricá, Jardim Alcântara, sentido aonde é o... Esqueci o nome do mercado do Atacadão que tem ali. Acho que é até Atacadão, né? Do lado direito. Antes da Yamagata. Exatamente naquele quarteirão antes da Yamagata. Eu congregava ali do lado do córrego, ficava ali. Hoje é uma empresa de gás natural, alguma coisa assim. A igreja era lá, né? Por muitos anos era lá, congreguei lá. E aí, em determinado momento, vamos dar voltas de intercessão. Ah, irmão, pensa num camarada que não é esbelto, domingo pela manhã, dando volta naquele quarteirão. Você passa ali, aí sobe a Yamagata, aí sai no Carrefour, Alfredo Bacher, aí volta tudo. Aí vai, aí desce por aquela rua que sai ali no final da feira, da Rua da Feira, ponto final dos ônibus da Galo Branco. Aí desce, aí volta. Você imagina isso? Aí você imagina em carros, por exemplo, uma vez... Não, nós precisamos fazer uma estratégia aqui de tribos. 12 tribos, repartir as tribos e cada um vai num carro, um grupo vai para um carro para que possa dar voltas de carro nos bairros, pelo menos nas ruas principais, derramando óleo. Isso não é batalhar espiritualmente. Isso é ato patético, porque não está na Bíblia. Ah, mas fulano fazia, fulano que é entendido de batalha espiritual fazia. Mas conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Está na palavra? É assim que nós vencemos? Não. Então, esses atos... Outra coisa, ungir fotografia, derramar óleo sobre fotografia, né? Cultos onde você tinha lá a fotografia e derramava óleo sobre a fotografia para a libertação daquele amigo, familiar. Está na Bíblia isso, irmãos? Não. E não está na palavra, irmãos. Estaqueamento, chegar nos locais onde tem comprometimento, de fato, existem os comprometimentos espirituais nas localidades por conta do pecado praticado naquela região, mas a pessoa vai, pega uma estaca e finca lá naquele lugar, e ainda derrama óleo em cima da estaca. Isso é bíblico? Não é, irmãos. Isso não é batalha espiritual. Não é. Eu vou até parar por aqui, porque o sangue já está fervendo, irmãos. Pensa no camarada que dizem que é calmo, o sangue começando a ferver. É assim que eu estou agora. Senhor. Só que Paulo, ele não foi pego de surpresa nessa batalha espiritual. Ele nem foi pego de surpresa, mas também não ficou inerte. Não é que ele não só não foi pego de surpresa, ele sabia, e ele, então não vou fazer nada. Não. Paulo agiu como um bom soldado de Cristo no que eu chamo da estratégia 3-6 da batalha espiritual. A estratégia 3-6. E esse vai ser o trilho da nossa lição hoje. A estratégia 3-6. Que 3-6 são esses? Primeiro, consciência. Paulo foi consciente da batalha. Segundo, comportamento. Teve uma ação prática que ele precisou fazer. E terceiro,
teve o combate em si, propriamente dito. E nós conseguimos enxergar na palavra de Deus, não em livro de batalha espiritual, nem em seminário de batalha espiritual, mas na palavra de Deus, atitudes que nós devemos tomar dentro dessas, vou chamar de 3 esferas: consciência que devemos ter, comportamento que devemos ter, atitudes, e o combate propriamente dito. Nós vemos um exemplo, abra 1 Pedro capítulo 5, por favor. Nós vemos um exemplo desses 3 Cs: consciência, comportamento e o combate. Consciência, comportamento e combate. Consciência, comportamento e combate. 1 Pedro capítulo 5. Nós enxergamos esse capítulo não um todo. Nós enxergamos ele isoladamente. Trechos, o trecho inicial do 1, versículo 1 ao 4, nós enxergamos somente como sendo algo tratando de como um pastor deve pastorear. Do versículo 5 ao versículo 7, por exemplo, nós vemos sobre o problema da ansiedade no coração das pessoas e que precisam se humilhar diante de Deus. Aí separamos o versículo 8 e o versículo 9 como sendo algo exclusivo de uma ação diabólica. Só que, na verdade, os versículos todos estão conversando, irmãos. Existe um contexto que é o contexto da carta em si. E o versículo 9 claramente diz isso, que é um contexto... semana passada à noite eu estava comentando sobre esse contexto, o contexto do sofrimento, que aqueles irmãos, peregrinos e forasteiros, estavam passando, dispersos de cidade em cidade, especialmente na região da Ásia Menor. Por cerca de 20 vezes, o termo sofrimento ou derivados aparece em 1 Pedro. Então, é dentro desse contexto de que isso aqui está falando, dos versículos 5 a 9. Mas vamos lá. Semelhantemente, vós, jovens. Por que semelhantemente? Porque anteriormente, Pedro havia acabado de falar do quê? Da postura do pastor. Ele exerceu o pastorado não com domínio, como se fosse o dono, o proprietário do rebanho de Deus, mas a maneira como ele deveria pastorear. Mas aí, em contrapartida, Pedro fala, olha, semelhantemente, se o pastor não tem que ter domínio como se fosse dono da sua vida, da mesma forma, jovens, vocês precisam ser submissos. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Hoje em dia, muitos dos jovens não querem se sujeitar aos mais velhos, inclusive os seus pastores. Esse é o contexto. E sede todos sujeitos uns aos outros. Opa! Então, em algum grau, em algum nível, uns aos outros precisamos ser sujeitos. E revestivos de humildade. Então, eu devo ser humilde na sujeição ao meu irmão em Cristo. Humildade em sujeição ao meu irmão em Cristo. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto, versículo 5, está falando do relacionamento entre os irmãos. No relacionamento entre os irmãos, sejam sujeitos uns aos outros em humildade. Se você for orgulhoso, soberbo, Deus vai resistir a você. Mas se você for humilde, se sujeitando ao teu irmão, Deus vai te dar graça. O problema que vocês tinham, o conflito, ele não vai existir, vocês vão se entender. Mas se humilha diante do seu irmão. Esse é o contexto. Humilhai-vos, versículo 6, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Porque os irmãos estavam orgulhosamente agindo uns com os outros, se bicando. Os irmãos estavam se bicando. Inclusive os pastores, porque se Pedro está instruindo que eles não devem exercer o pastorado como se fossem donos do rebanho, é porque devia ter pastor agindo assim entre eles.
Com certeza. E da mesma forma, os jovens estavam desrespeitando, e uns aos outros não estavam se respeitando. Eles precisavam ser humildes, para que na humildade Deus pudesse dar vitória a eles, a graça de Deus fosse sobre eles. Versículo 7. Aí ele explica algo maravilhoso. Ele fala para que nós devamos nos humilhar diante de Deus de que forma? Versículo 7. Que às vezes só lemos isoladamente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Dá uma pausa. Por que Pedro está dizendo que a forma de eu me humilhar diante de Deus é eu lançando sobre ele toda a minha ansiedade? Por que os irmãos acham isso? Porque a ansiedade que havia no coração daqueles irmãos é que estava provocando o distúrbio no convívio, o distúrbio no relacionamento. Então, ao invés de vocês se bicarem, se sujeitem uns aos outros e se humilhem diante de Deus, lançando as preocupações do coração de vocês diante de Deus, porque Ele está cuidando de vocês. E por que Pedro está falando isso? Que aflição, que ansiedade é essa que Pedro precisou reafirmar o cuidado de Deus? O texto vai falar mais à frente, versículo 8. Sede sóbrios, ou seja, não fiquem inebriados com essas questões, mas sejam sóbrios, vigiem, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando ou rugindo, buscando a quem possa tragar. A ele está associando que, se nós não lançarmos a ansiedade diante de Deus, não nos humilhando diante de Deus e não nos sujeitando uns aos outros, não vigiarmos nisso, não sermos sóbrios nisso, o que vai acontecer? Nós vamos dar ocasião do diabo que está ao derredor, rugindo como leão, de dar o bote naquele que está mais vulnerável exatamente por causa dessa falta de sujeição uns aos outros e da humilhação diante de Deus. Esse é o contexto. Só que Pedro ele finaliza dando o porquê de tudo isso. Por que tudo isso se originou? Ao qual resisti firmes na fé. Ao qual quem? Ao diabo. Resistir firmes na fé. Lembra que a batalha espiritual é pela fé? Então eu resisto na fé. A batalha é pela fé. Não é para roubar teu dinheiro, para tirar tua saúde, acabar com teu casamento. É para roubar a minha e tua fé em Deus. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabendo que os irmãos em todo o mundo também estão sofrendo perseguições. Não fiquem ansiosos por causa das aflições advindas da perseguição. Essa ansiedade de vocês, porque vocês estão aflitos por causa da perseguição, está causando em vocês um desequilíbrio no relacionamento, uma falta de harmonia no relacionamento de vocês. Vocês estão se bicando, porque vocês estão preocupados com o sofrimento. É isso que Pedro está falando. E eu queria só dar aula, compartilhar a lição, mas o Espírito Santo está falando forte no meu coração. Tem gente assim aqui hoje, agora, exatamente por causa disso, aflito, preocupado com o que está por vir, e isso está causando desarmonia no relacionamento. O Espírito Santo está falando contigo. Dá ouvidos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. E dentro desse contexto, nós enxergamos esses 3 seis. A consciência. Quando no versículo 9 ele fala, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tenha consciência disso. Saiba. Esteja consciente. Olha, seja sóbrio. Tenha consciência. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Você precisa conhecer que se você não vigiar,
você vai ser presa fácil ao ataque do diabo. Tenha consciência. Mas lembra que é o C da consciência, o C do comportamento, o segundo? Ele está falando do comportamento aqui. Sujeitem-se uns aos outros. Ele está falando da prática de vida cristã. Sujeição uns aos outros. É o comportamento cristão. Ele está falando aqui. Humilhe-se diante da potente mão de Deus. Aí depois ele fala, no versículo 9, ao qual resisti firmes na fé. É o combate em si, o terceiro C. Então, eu preciso ter a consciência da batalha, saber qual é a minha posição em Cristo, conhecer características do inimigo, sim, artimanhas, sim, é importante para a gente estar atento. É necessário haver um comportamento cristão, uma conduta, como viver como verdadeiro cristão, para aí sim nós irmos para o combate. São essas três esferas que elas precisam existir. Agora tem gente que só quer batalhar espiritualmente, quer ir para a briga, mas esquece que ele está assentado à direita do Pai, em Cristo, muito acima de principados, potestades, dominadores. Esquece que muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esquece que foi Deus que chamou para a briga, para a guerra. Esquece que o diabo é ardiloso. E por essa falta de conhecimento, quer ir para a guerra e se sente derrotado. Por quê? Porque não vive a palavra de Deus. Não pratica os princípios bíblicos. Batalhar espiritualmente é isso, irmãos. Não é o pirilim-pim-pim. Não é o misticismo gospel. É viver a palavra de Deus. E dentro desse contexto, amados, é importante nós vermos que Paulo, ele estava ciente desses 3:6. Primeiro, volta para 1 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Versículos 17 a 20 claramente nos mostram isso. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Por quê? Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo e alegria. Ele tinha consciência de que ele precisava se preocupar com a vida espiritual daqueles irmãos. Ele tinha um receio de que aqueles irmãos naufragassem na fé, mas ele sabia que isso era para que os irmãos perseverassem em fé para a vinda do Senhor, mas que existia uma oposição espiritual, que ele sabia que veio de Satanás. Ele tinha essa consciência. E foi exatamente as duas primeiras lições sobre esse tema, elas foram exatamente tratando a respeito dessa consciência, desse primeiro ser. Quando nós vimos sobre a batalha espiritual bíblica, vou fazer uma revisão rápida aqui, só dos tópicos, nós vimos que é um combate em campo de batalha espiritual, com armas espirituais e inimigos espirituais. Nós vimos que não é uma luta por estruturas pessoais, sociais, culturais ou até mesmo simplesmente morais. Tem muito crente entrando numa batalha moral e cultural achando que está defendendo o evangelho. No meu entender não está perdendo tempo, ao invés de evangelizar. Mas é caracterizada por impedimentos para exposição fiel da mensagem na capacitação do Espírito Santo, mas também para o ouvinte entender, obedecer, ser firmado e crescer no Evangelho. É aquilo que nos impede na tarefa de evangelização,
é aquilo que nos impede na tarefa do ensino, é aquilo que nos impede na tarefa da pregação, é aquilo que nos impede na tarefa do discipulado, é aquilo que nos impede na tarefa da visitação, é aquilo que nos impede quando nós nos lançamos para compartilhar a palavra, seja organizados como igreja, ou seja no nosso cotidiano, dentro de casa. Batalha espiritual para você discipular seus filhos, por exemplo, para você realizar o culto em família, culto doméstico, como você queira chamar, para você ter uma oportunidade de compartilhar o evangelho entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho, por exemplo. Batalha espiritual para isso. Mas também batalha espiritual para você guardar a sua fé, para você entender a palavra, perseverar na palavra, no evangelho e nos ensinos de Cristo, na doutrina de Cristo. A batalha espiritual, ela tem esse foco. É o combate pelo evangelho nos corações. E aí nós vimos que o problema é o coração do homem. Coração insensato, obscurecido, que tem a cosmovisão equivocada, tem uma visão de mundo equivocada sobre quem é Deus. Nós vimos aqui alguns exemplos de algumas cosmovisões erradas. Tem o problema que é o coração insensato, que não sabe direito quem é Deus. Qual é o objetivo? É trocar o governo do coração, transformar o meu e o teu coração, transformar a nossa vida. Qual é o agente dessa transformação? Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Nós vimos isso. Vimos que a forma de Deus fazer isso é usando a mim e a você por meio da pregação do Evangelho. E nós vimos que a dinâmica disso, Jesus ilustrou com a parábola do semeador, onde o diabo estava ali, representado como as aves do céu, que vinham comer a semente. Nessa dinâmica, nós vimos que o roubo da palavra, do meu e do teu coração, é imediato. É logo depois que, ou é durante, ou é logo depois que termina o culto, já vem algo para roubar de você a palavra. É com o propósito de impedir a sua fé. Se estabelece quando você não entende o que foi ensinado ou que foi pregado. Quando você não entende, então você... E às vezes você acaba desprezando, você acha que não é importante aquilo para você. Aí você é roubado. Vimos que a postura correta, ali na parábola do semeador, nos diferentes textos, né, nos evangelhos, é que nós devemos entender a palavra, implantá-la em nosso coração, né? Precisamos trazê-la para dentro de nós, assumir como, não, isso é para mim, é para a minha vida. Nós precisamos conservá-la, né? Precisa estar remoendo aquilo, pensando naquilo, lembrando da palavra, revisitando os textos e colocar em prática. Tudo isso nós vimos nos textos sobre a parábola do semeador. Tudo isso está falando da consciência que nós precisamos ter. Na segunda lição, a respeito desse tema, nós vimos sobre conhecendo o inimigo. Nós vimos características do império das trevas. Nós vimos que existe um governo, né? Tem um líder, existe um trabalho em equipe, existe um poder de influência, existe uma organização, planejamento, persistência, estratégia e oportunismo. Características do império das trevas. Nós vimos duas frentes de batalha. O incrédulo, que ainda está acorrentado, preso no império das trevas, e o crente, que é alvo de ciladas. Você e eu somos alvos de cilada, constantemente. Alguns tipos de abordagens: falsos irmãos, o humanismo, que é satanismo, a deslealdade, o engano, a tentação, a impureza, o disfarce e a camuflagem, falsos obreiros, ira, orgulho, falsa doutrina, má conduta, uma mente aprisionada, uma mente aberta. Mas também nós vimos que, apesar dessas características, nós estamos guardados em Cristo. Nós temos a promessa da vitória, nós somos guardados no Senhor, nós estamos numa nova realidade, agora no reino da luz.
nós estamos debaixo de um novo governo, estamos debaixo do reino de Deus. O maligno não nos toca quando nós conservamos a nós mesmos. O diabo é limitado por Deus, nós vimos lá o exemplo de Jó. As trevas estremecem, vimos em Tiago, reconhecem o poder de Cristo, sabem que serão atormentados naquele grande dia, a partir daquele grande dia, melhor dizendo. Em determinado momento, imploraram por Deus diante de Jesus, para que Jesus não os destruísse. Vimos que Jesus venceu pela palavra. Vimos que Jesus já tinha autoridade antes mesmo da vitória na cruz. Nós vimos que a voz de comando do Senhor, quando Satanás entrou no coração de Judas, nós vimos a voz de comando sobre o diabo, Jesus dando uma ordem. Alguns enxergam que foi a Judas, o que tem para fazer, faça depressa, mas eu enxergo que está dando uma ordem no diabo. Jesus triunfou na cruz, Colossenses 2 nos mostra isso. Nós vimos que nós estamos num novo endereço, Efésios 1, muito acima de principado, potestade, dominadores, porque nós estamos em Cristo à destra do Pai. Se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, nós estamos com Cristo à destra do Pai. Esse é o nosso endereço espiritual. E nós vimos que em breve Satanás será esmagado sob os nossos pés. Tudo isso nós vimos relativo à consciência, ao conhecimento que nós precisamos ter para essa batalha. Só que não para por aí. Algo importante que o Senhor trouxe ao meu coração, já desde que há muitos meses que eu comecei a pensar em falar sobre isso, na sequência aqui de 1 Tessalonicenses, é da importância do discernimento. Discernimento é fundamental. Discernimento é fundamental. Por exemplo, vou pincelar uma experiência para os irmãos entenderem. Há alguns anos, poucos meses depois que eu vim para cá, nós estávamos no evangelismo e esqueci qual fase, mas para cá, né? Nessa direção, esqueci agora qual fase, de qual das ruas principais, e tinha um grupo que estava evangelizando em duplas, a outra estava em trio, e aí de repente manifestou o demônio numa senhora para quem alguns irmãos estavam compartilhando o evangelho. O Espírito Santo falou comigo: não mexe nisso aí, deixa isso para lá. E eu procurei fingir que eu não estava vendo que os irmãos estavam ali na batalha, na peleja. Mas o Senhor falando comigo: não mexe nisso. Aí o tempo foi passando, aí os irmãos começaram a me chamar. Aí eu fui, aí o Espírito Santo falou: não faço, não vai adiantar. Não vai adiantar. E aí houve ali uma insistência. Eu era novo aqui na nossa igreja e, consequentemente, novo no Ministério de Evangelismo Estratégico. Não era pastor auxiliar, não era responsável pelo grupo, na ausência do responsável, que era o pastor Júlio, ainda é, né, o responsável. E nesse dia ele não estava presente, porque semana sim, semana não, ele estava no trabalho dele. Então ele delegava irmãos para ficarem responsáveis. E eu desobedeci à voz do Espírito Santo naquele dia e dei ouvidos aos irmãos. Os irmãos já sabem, não sei se tem gente aqui que estava nesse dia, o dia da vassourada. O dia da vassourada. Tem irmãos que se orgulham desse dia, do dia da vassourada. Tomei vassourada por amor ao Cristo, ao Evangelho. De verdade, irmãos, eu também tomei, bem aqui, ó, no peito e na barriga. Porque na hora que eu vi que a coisa aconteceu ali, aí eu tomei a atitude de pai, né? Fui para frente, botei os irmãos aqui assim, eu tomei só aqui na frente. Também tomei, mas só que não era para nós termos tentado expulsar demônio naquela hora. O Espírito Santo me deu esse discernimento. E depois eu observei que aquela pessoa tinha um certo comprometimento, que não era ali, sai em nome de Jesus, que a coisa ia se resolver. Falta discernimento muitas vezes. Então é necessário ter esse discernimento.
Já aconteceu aqui, por exemplo, uma pessoa aqui no culto começou a ter umas atitudes estranhas, eu estava ali atrás em pé, aí os irmãos que estavam do lado dessa pessoa me deram uma olhada, eu percebi, nós conduzimos essa pessoa lá para fora e aquele era o momento oportuno de expulsar aquele demônio que saiu em nome de Jesus, e a pessoa voltou para o culto. Meses depois, eu lembro de uma oportunidade, se eu não me engano era o pastor Marconi que estava pregando aqui, entrou um rapaz que estava endemoniado, não sei se o pastor lembra desse dia. Eu lembro que o pastor comentou até uma frase assim, dentro da pregação, né, sabedoria dele, e tal, não sei o quê. Por isso que é importante a atenção dos obreiros. Ele encaixou na palavra, eu sabia do que ele estava falando. Tinha um irmão ali comigo, aí a pessoa ficou muito tempo dentro do banheiro, aí o Espírito Santo falou ao meu coração, não é para expulsar. Não é para expulsar. Aí acabou o culto, a pessoa ficou ali atrás, comendo um lanchinho, alguma coisa assim, e eu quieto na minha. Aí o pastor Alan virou para mim e falou assim, rapaz, o senhor está me dando discernimento de que é para a gente ter sabedoria e não tentar expulsar nada agora, confirmando aquilo que Deus tinha falado no meu coração. E aí, com muito jeitinho, conduzimos a pessoa para fora, e às vezes em algum momento a pessoa recobrava assim a lucidez. Então é necessário haver discernimento, e muitas vezes falta esse discernimento em mim e em você. A gente precisa ter cuidado disso. E por que eu estou falando sobre o discernimento? Porque às vezes existem algumas situações que elas são apenas reações a atitudes que nós tomamos. E nós dizemos que é batalha espiritual. Ai, eu estou em batalha espiritual porque está acontecendo isso. E às vezes não é, irmãos. Às vezes não é, não. Por exemplo, na saúde, quando você faz mais escolhas na alimentação e o teu organismo reage, você tem alergia à lactose e você come muito queijo, bebe bastante leite, come alimentos derivados de leite. Isso é batalha espiritual? Você passar mal? Não, é falta de vigilância sua. Você tem pressão alta, e aí você come muita coisa gordurosa, muito alimento gorduroso, a feijoada carregada, aí você começa a passar mal. Você está em ataque espiritual? Não está, irmão. Não está, não. Quando você, por exemplo, toma chuva, fica debaixo de chuva, aí durante um bom tempo fica molhado, não se seca, e aí você fica resfriado. É batalha espiritual? Não é. Você está no calorão desse, doido igual a gente tem. Aí, de repente, você vai e começa a tomar aquela chuva forte, igual teve essa semana. Você fica resfriado. Não é batalha. Não é batalha espiritual, irmãos. Estou dando exemplo bobo, mas não é. Você precisa ter discernimento, como eu também. Por exemplo, não ir ao médico com uma boa periodicidade para você, com regularidade, para detectar algumas coisas que precisa cuidar. Aí, quando você descobre, a coisa está avançada. Ai, eu estou num ataque espiritual. Não, você que não cuidou da saúde não foi ao médico. É simples assim. Tem coisa que é simples. Outra coisa, na família, quando você é egoísta, só pensa em você, o marido só pensa em si, a esposa só pensa em si, os pais só pensam em si, os filhos só pensam em si, e um é egoísta com o outro. Você age com egoísmo. O teu familiar vai ficar feliz? Não vai. Vai reclamar no teu ouvido com toda razão. Aí você vai falar, puxa, eu estava pregando a palavra, eu estava na rua fazendo tal coisa, e eu sofri uma afronta do diabo, um ataque do diabo na minha família. Não, é você que está sendo egoísta dentro da sua casa. Isso não é ataque espiritual. Não é, irmãos. Não é. Não assumiu o seu papel, cada um assumiu o seu papel, a família fica sem harmonia, desestabilizada. Isso não é ataque espiritual. Quando você investe naquilo que não é pão, recebe o seu 13º agora,
vai comprar celular novo, vai comprar não sei o que novo, e aí, de repente, comprou, deu parte do 13º de entrada e parcelou o restante. Não teve condições de pagar o restante depois. Isso é ataque espiritual? Não é. É falta de organização financeira. Isso não é ataque espiritual. A gente precisa ter cuidado com isso. Na vizinhança, por exemplo, quem mora principalmente em locais coletivos, condomínios, quando você não respeita o espaço coletivo, você acha que o espaço é seu, e aí existe às vezes aquela comunhão intensa entre os vizinhos. Isso não é ataque espiritual, é você que não pensou que você está num coletivo. Quando você, por exemplo, estaciona o carro na porta, no portão de garagem do outro, e o outro vai reclamar com você, ele está errado? Não, está certo. Você não tem que estacionar travando o portão de garagem de ninguém. Isso não é ataque espiritual. Não é. Quando você coloca o som muito alto, o crente acha que evangeliza colocando o som muito alto, irmãos. Isso perturba o vizinho. Às vezes o vizinho quer descansar, quer conversar em família, quer ter um momento dele, e você quer colocar o seu som sempre lá nas alturas, e que é pior ainda. Às vezes é com uma música que acha que é louvor e não é. É uma música centrada no homem. Você não está evangelizando fazendo isso, está repelindo a pessoa. Tem igrejas que fazem isso, por exemplo. Colocam o som lá nas alturas, achando que está evangelizando. Não está. Se o outro reclama, isso não é ataque do diabo, é uma reação a uma atitude errada que você teve. No trabalho, mesma coisa. Não valoriza o trabalho, confunde os ambientes, acha que ali é o seu local de exercício ministerial, simplesmente. Desrespeita os horários, e quando o chefe vai reclamar com você, você diz que é ataque espiritual. Não, é você que não está cumprindo com o horário pré-determinado. Quando falta por motivos que não são justificáveis. Hoje é meu aniversário, eu vou faltar. Aí o chefe vai lá, desconta. Por que me descontou? Não, porque você faltou. Não, mas era meu aniversário. Eu ia fazer um culto em ação de graças à noite, então tinha que organizar as coisas durante o dia. Desculpa, não é ataque. Isso não é batalha espiritual, é falta de cuidado nosso, de zelo nosso no nosso trabalho. Fazer as tarefas de qualquer maneira, com desleixo. E aí o supervisor vai lá e chama a atenção. Você não está fazendo isso aqui direito. Não, é porque não sei o quê. Não, você não fez direito. Olha como fulano fez direito isso. Não é batalha espiritual, irmãos. Isso não é. Outra coisa, você conversa mais do que trabalha. Você quer aproveitar as oportunidades de levar Jesus para a pessoa, mas o que você faz? Ao invés de você aproveitar o horário do almoço, por exemplo, você quer conversar na hora que a pessoa precisa estar focada no trabalho. Aí vem o teu supervisor, o chefe reclama, ou o teu próprio colega vai reclamar, você diz que está sendo impedido de pregar o evangelho no seu trabalho. Não, é porque você está pregando na hora errada. Tem que pregar a tempo e fora de tempo. Sim, mas é com sabedoria. Não é em qualquer momento. Usa a hora do almoço, por exemplo. Né? Tem tantas formas de fazer isso. E várias outras coisas, irmãos. Várias e várias outras coisas. Na escola e na faculdade, é a mesma coisa. Quando a pessoa não estuda, não se dedica, não presta atenção na aula. E aí tira uma nota baixa. Ou o professor chama a atenção. Eu estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido, é você que está sendo um mau aluno. A realidade é essa, é dura, mas é preciso ser dito. Quando você é bagunceiro, é da turma lá do fundão, fica só conversando, fazendo bagunça, aí o professor vai lá e dá uma disciplina em você. Eu estou sendo perseguido. Não está, isso não é perseguição religiosa. No comércio, quando você vai ao comércio, por exemplo, e você age com soberba, aí você chega assim, me dá isso aqui, resolve isso assim para mim, porque eu estou pagando. Aí a pessoa te dá uma resposta atravessada, você diz que é ataque espiritual. Não é, irmão. Você que está sendo soberbo, orgulhoso. E aí a pessoa, se não tiver ali na unção do Espírito Santo, vai te responder mal. Isso não é ataque do diabo, é reação às nossas atitudes. Quando você toma a frente dos demais, você quer ser mais esperto que todo mundo, você quer chegar primeiro no caixa,
você quer ser atendido primeiro, você vê que tem lá um grupo já antes, e você de fininho vai passando e tal, aí se encaixa lá na frente para ser atendido primeiro. E aí alguém vira e reclama de trás: "Oh, não fura a fila não!" Aí você, na cara de pau, tem crente que é assim, irmãos. Isso é obra do diabo, irmão. Isso é mentira. Primeiro, querer se aproveitar sobre os outros, depois ainda mente. Não, já estava aqui na fila. Vai se converter em nome de Jesus. E aí a pessoa: olha, eu sofri um ataque espiritual quando eu fui à farmácia, quando eu fui à loja, quando eu fui ao mercado. Não, não é, irmãos. Não é. Você precisa ter discernimento, ser maduro na fé. No trânsito, quando você dirige de forma imprudente, quando você vai entrar numa rua ou vai fazer uma manobra e você não sinaliza, não aguarda o momento ideal, aí vem um outro motorista e te lança uma palavra feia. Tá vendo? Eu estou sendo atacado pelo diabo até aqui no trânsito, estava vindo para o culto, o diabo me atacou. Não foi você que foi imprudente. Não foi. Não foi. Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Outra, às vezes, as barreiras espirituais, elas são consequência do nosso pecado, irmãos. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 38. Diz assim a palavra de Deus: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes. Por isso tu não perdoaste, cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. É o diabo que está impedindo a sua oração? Muitas vezes não, é o seu pecado. Examine a si mesmo, olhe para dentro de si, veja como é que está a sua vida. Não necessariamente isso é batalha espiritual, é questão da necessidade de arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. Só que, outra, na questão do discernimento, é importante se atentar, é que às vezes é uma aparente oposição espiritual, mas na verdade é uma direção de Deus, diferente daquilo que nós estávamos pensando. Atos 16. Um pouco antes de Paulo chegar aos irmãos em Tessalônica, lá em Tessalônica, Paulo, primeiro ele está querendo ir para a região da Ásia, o Espírito Santo não permite e o dirige através de uma visão e sonho dele ir para a Europa. Por isso que o Evangelho chegou à Europa. Atos 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quem foi que impediu? Foi o diabo? Não, foi o Espírito Santo. Então, se Paulo, mais à frente, em Tessalônica, ele entendeu que foi um impedimento de Satanás, um pouco antes, quando ele passou pela Frígia, pela província da Galácia, ali aos irmãos Gálatas, ele discerniu que o impedimento vinha do Espírito Santo. Nem todo impedimento, ainda que seja espiritual, vem do diabo, irmãos, às vezes é Deus. Eu me lembro uma vez, meu antigo pastor, eu conversando com ele, algumas coisas, e eu falando: puxa, uma posição espiritual nisso, né? Uma batalha nisso. Aí ele virou para mim e falou: você já se perguntou se por acaso não é Deus que está impedindo, não? Da gente realizar tal coisa? E aí me caiu a ficha de que realmente era Deus que não queria. E às vezes a gente acha que é impedimento das trevas, e não é muitas vezes, não precisamos ter esse discernimento. Ainda em Atos 16, continuando o texto, né? E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Olha o Espírito Santo agindo aí.
e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou o homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Por isso que o Evangelho chegou à Europa, porque o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em determinadas localidades. Tem que ter discernimento. Mas ainda no capítulo 16, mais à frente, Paulo e a equipe chegam a Filipos. Eles chegam a Filipos, Deus abre o coração de Lídia para ela compreender o Evangelho. E aí Paulo está pregando e acontece de alguém falar verdades sobre quem era Paulo e sua equipe. E Paulo discerniu que aquilo não era natural. Estava falando a verdade, não era mentira, mas aquilo não era natural. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Uma pausa. Era mentira que Paulo e a equipe estavam pregando o Evangelho da salvação? Não era mentira, era verdade. De fato era verdade. Era mentira que eles eram servos do Deus Altíssimo? Não, não era mentira, era verdade, irmãos. Era verdade. Mas olha o que o versículo 18 diz: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, irmãos, Paulo ficou perturbado. Ele discerniu que aquilo não era normal. Por muitos dias a pessoa falando aquela mesma coisa. Ele não expulsou aquele demônio no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Ele teve discernimento. Mas ele, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então, queridos, nós precisamos ter esse discernimento. Discernir quando são reações, discernir quando é uma direção de Deus, discernir quando é consequência do pecado e discernir também que às vezes parece natural, mas não é natural. Segundo C, nós vamos finalizar aqui hoje. Comportamento. Paulo, ele viu o que estava acontecendo, primeiro aos Tessalonicenses. Ele viu o que estava acontecendo. Ele teve a consciência, mas ele teve atitudes práticas. O comportamento de Paulo agiu ali. Capítulo 13, irmãos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé,
porque agora vivemos se estais firmes no Senhor. Só até aí. Paulo teve a consciência e ele não fez nada? Fez, irmãos. Ele enviou Timóteo. Ele teve uma atitude prática. Ele enviou Timóteo. Ele só fez isso de prático? Não. Ele ainda escreveu uma carta, a que a gente está lendo. Primeiro ele enviou Timóteo, depois ele escreveu uma carta. O segundo C do comportamento, a forma de lidar com as situações, de lidar com as pessoas, de lidar conosco. Por exemplo, Tiago, capítulo 3, olha como é que uma postura nossa do cotidiano de comportamento, como a ausência dela, é a oportunidade do agir das trevas. Capítulo 3, versículo 6 de Tiago. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Versículo 13 de Tiago 3 ainda. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Só até aí. A falta de vigilância na língua e a falta de vigilância com os sentimentos, com o que acontece com os outros, o que acontece dentro de nós em relação à vida dos que estão próximos a nós, a falta de vigilância aponta para uma oportunidade das trevas agirem. Então, o nosso comportamento precisa ser um comportamento vigilante. Você precisa vigiar o seu coração, vigiar a sua língua, vigiar os seus pensamentos, vigiar suas atitudes. Isso faz parte do comportamento. A conduta cristã, Romanos 13, dos versículos 11 a 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Uma verdadeira conduta cristã. Além de vigiar, nós precisamos nos portarmos como verdadeiros cristãos. E para encerrar, Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. É interessante que esse portar-vos, ele é um termo que é usado para quem é um cidadão. Ou seja, se porte como cidadão dos céus, né? Dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Fazendo o quê? Nesse mesmo espírito, em unidade. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A guerra é nossa. Não é a sua guerra, a minha guerra. A guerra é nossa pelo Evangelho. Versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus,
porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvistes estar em mim. Qual é o mesmo combate? Ele está escrevendo aos irmãos de Filipe. Qual foi o combate que esses irmãos viram em Paulo, que agora eles continuaram vendo? Eles viram que Paulo foi preso, lembra? Paulo e Silas na prisão, grande terremoto, oravam e cantavam na prisão, carcereiro que se converteu e a família. Eles viram que Paulo foi preso. E agora, onde é que estava Paulo? Novamente preso, no mesmo combate. Aí Paulo está falando, gente, vocês testemunharam a minha prisão injusta. Eu estou escrevendo para vocês da prisão. Tomem vergonha na cara e sejam unidos, sabendo que vocês estão numa mesma batalha, que é a batalha pela fé do Evangelho. Então, nós precisamos, no comportamento, vigiar, nos portar como verdadeiros cristãos e saber que a luta é coletiva, em unidade, não é individual, não é pessoal, amém? Na próxima lição, se o Senhor permitir, nós falamos a respeito do terceiro C, que é o combate propriamente dito. As armas espirituais, o combate propriamente dito, e também um grande exemplo da igreja de Éfeso, que é um grande exemplo a respeito disso, amém? Eu quero orar com você para dar aquele tempo nosso de oportunidade, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por esse tempo com os teus servos, de meditar na tua palavra. Ajuda-nos a compreender que a batalha espiritual ela não é mística, ela não é banhada por experiências pessoais, mas, Senhor, ela passa por uma vida que se submete aos princípios da tua palavra, Pai. Ajuda-nos a compreender que, assim como Paulo, Pai, e vários outros textos nos mostram que essas três esferas são fundamentais da consciência, onde precisamos conhecer as coisas, saber e termos discernimento. A esfera também do comportamento, onde nós devemos nos portar como verdadeiros cristãos. E também, Pai, a esfera do combate, que veremos na próxima lição, se o Senhor permitir, onde usarmos as armas espirituais. Ajuda-nos a compreendermos essa verdade, Pai, e que tudo isso seja para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém.